Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele proverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas proverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará bater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória de vida ao seu nome, adorai-o com um santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensa. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis brandam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, João saiu logo da água. Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo repousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, uma pequena reflexão sobre esta rica liturgia da palavra de hoje, da festa do batismo de Jesus. Concluímos então o tempo do Natal. Neste tempo, começamos lá no dia 24 de dezembro, que se estende até esta festa de hoje, do batismo de Jesus. Por quê hoje? Porque depois que Jesus é batizado, ele começa a sua vida pública, ou seja, ele começa a cumprir com a sua missão. E aí então o evangelho de hoje, primeiramente, tem as duas mensagens do evangelho de hoje e da liturgia é essa. Primeira, revela a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Se alguém ainda tem dúvida, São Mateus, e não só Mateus relata, por isso que historicamente os sinóticos, os três evangelhos sinóticos,
Marcos, Lucas e Mateus. Os três trazem a mesma narrativa. Três comunidades distintas que não se encontraram até o momento de reunir-se para fazer o cânon das Sagradas Escrituras, e então perceberam que nas três comunidades o relato do batismo de Jesus estava presente. Em João não, no quarto evangelho não. O quarto evangelho fala do batismo, mas de uma forma diferente. Já os sinóticos não, são claros, os três trazem mais ou menos a mesma narrativa. Por isso então, historicamente, estamos falando de um fato verídico. Houve sim o batismo de Jesus, e no seu batismo então Deus revela quem é Ele. Se alguém no seu tempo tinha dúvida, a partir de então, aqueles que abriram seus corações, as suas vidas, não tiveram mais dúvida. Este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. É o que a voz que vem do céu fala sobre Jesus. Então, a primeira coisa, Jesus é verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Isso é bom que fique bem claro, porque precisaremos disso para a nossa fé, porque o batismo de Jesus e a sua Páscoa estão interligados. Estão interligados. Não podemos falar de batismo e falar do início da ação salvífica de Jesus Cristo sem falar da sua Páscoa. Por isso então, celebrando hoje o batismo, mas os nossos olhos já se fitam daqui a alguns meses na Páscoa. Por quê? Porque vai se cumprir na Páscoa do Senhor a missão de Jesus. E qual que é a missão de Jesus? O Evangelho de hoje traz. Qual que é a missão de Jesus? A missão de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é levar para o Pai, atrair para o Pai todos os pecadores e pecadoras. Ele não precisava ser batizado. João deixa isso bem claro quando diz: sou eu que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Com essa fala de João, João já entregou o ouro, já disse: tu és o Deus conosco, Emanuel, é você que tem que me batizar, não eu te batizar. Mas aí Jesus diz: por enquanto deixemos assim. Jesus fala para João: fica quieto, João, deixa os planos de Deus, deixa Deus agir na história da humanidade, deixa que se faça a vontade do Pai e não a nossa. E então Jesus vai e batiza, aliás, João vai e batiza Jesus. Então, com isso, com esse ato do batismo, já nos é desvelado a missão de Jesus. E qual que é a missão de Jesus? Salvar a todos e a todas, todos os pecadores, ou seja, todos nós. Porém, nem todos nós acolhemos muitas vezes a salvação que o Senhor já nos deu, porque com Ele já somos mais que vencedores. Por isso somos filhos, por isso a nossa alma se compraz, meu espírito também nele, o Senhor das nações, como nos fala a primeira leitura da profecia de Isaías. Então Jesus se faz um de nós, Ele que então é o Cordeiro de Deus que vai se imolar por mim, por você, por cada um de nós. Então, celebrar o batismo de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja então nos propõe nesta festa a olharmos para dentro de nós, já tendo claro quem é Jesus e qual que é a sua missão, que é salvar todos os pecadores e pecadoras, ou seja, todos nós. Como nós estamos sendo, ou como nós estamos fazendo com que o nosso batismo
realize em nós a missão que nós recebemos no dia que nós somos batizados. Nós recebemos uma missão. Jesus saiu, foi logo anunciar o reino, começou a sua vida pública. E nós, no dia do nosso batismo, hoje, depois de tanto tempo ou pouco tempo, nós temos cumprido com a nossa missão de batizado, de batizada? E qual que é a nossa missão? E aí podemos adentrar a mesma de Jesus, estar no meio dos pecadores e juntos buscarmos sermos melhores pessoas, melhor filho, uma melhor filha, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cidadão. Nós estamos cumprindo com a nossa missão, porque no nosso batismo nos tornamos cristãos, ou seja, um outro Cristo. Mas será que nós temos sido um outro Cristo uns para os outros? Será que as pessoas estão olhando para nós, estão vendo a face de Cristo? É a nossa missão, ser um outro Cristo. Será que nós estamos cumprindo com a nossa missão? Jesus foi fiel. O Pai confiou a Ele a missão e Ele foi fiel até a cruz. E nós temos sido fiéis ao que nós assumimos no batismo e no sacramento da crisma? Nós dizemos agora já com consciência: eu me crismei, então eu sou um cristão autêntico, uma cristã autêntica, eu sou um outro Cristo. Será que nós estamos colocando em prática a nossa missão? Porque logo logo nós seremos cobrados por termos cumprido ou não a nossa missão. O Paulo, que há 7 dias voltou para os braços do Pai, já foi cobrado pelo ser cristão dele. Nós estamos caminhando também para lá, certo? E quando chegarmos na presença do Senhor, quando Ele então perguntar: você foi um cristão? Você foi imagem e semelhança minha? Com que cara nós iremos responder ao Senhor? Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos o batismo do Senhor, a igreja nos faz este questionamento: eu tenho sido um cristão de verdade? Ou seja, um outro Cristo? Eu tenho assumido meu compromisso com a minha comunidade de fé? Porque cristão não é cristão sozinho. Não existe cristão sozinho, uma cristã que anda sozinha, não. Por isso a comunidade de fé, por isso nós nos encontramos todos os domingos, para fortalecermos a nossa fé e professarmos a nossa fé, porque nós não estamos sozinhos e sozinhas neste mundo. Somos uma grande família, a grande família de Deus. Por isso nós nos ilutamos e rezamos com a família ilutada do Paulo. Por isso nós nos alegramos com quem se alegra, 60 anos de vida matrimonial. Por quê? Porque somos uma grande família de Deus. Isso é ser cristão. E não ser cristão, então, é não nos alegrarmos juntos, é não querer o bem do outro, é não fazer o bem para o outro, é pregar o ódio, que é o que nós mais vemos na nossa sociedade. Essas pessoas enganando a elas mesmas e estão cavando sua própria sepultura, não só no aqui e no agora da nossa existência, principalmente na eternidade, porque a nossa eternidade já começa aqui. A eternidade do Paulo já começou aqui, da forma que ele viveu, que ele criou a sua família, que ele foi família, que ele foi cidadão. A eternidade dele começou aqui, assim como a nossa. Terá continuidade na outra vida, mas a continuidade vai depender do aqui e do agora, do que fizemos ou que deixamos de fazer uns pelos outros. Isso é ser um outro Cristo.
meus irmãos e minhas irmãs. Por isso que hoje a igreja nos convida a uma reflexão profunda do nosso ser cristão. Eu tenho sido um cristão autêntico ou um cristão Nutella, fajuto, de fachada? É o que mais nós vemos por aí. Mas o convite do Senhor é: eu vim para todos vocês, todos nós que somos pecadores. Por isso, se deixem transformar, moldar pela ação do meu Espírito, que foi entregue a vocês no dia do batismo de vocês. Somos templos do Espírito Santo. Por isso, então, deixemos que o Espírito de Deus haja em nós e por nós. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, nessa nossa compreensão e vivência da nossa fé autêntica, não de fachada. Que Maria, a mulher que sobreviver como ninguém à fé dela, no Deus dela, Deus de Israel, no nosso Deus, que ela interceda hoje e sempre por nós, juntamente com seu esposo justo José, para assim como eles souberam viver a sua fé em Cristo e no Deus que ele servia, que nós também possamos seguir os passos de Maria e os passos do glorioso São José, para que um dia então estejamos com eles diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que eles então intercedam por nós, pela família da Luzia, do Paulo, da família dos nossos irmãos que hoje completam 60 anos de vida matrimonial, e ele também faz aniversário hoje, por todos nós, por tudo que temos e somos. Que eles intercedam por nós, para assim como que eles já chegaram, para que cheguemos também um dia, quando o Senhor nos chamarmos para a eternidade, para estarmos todos juntos na grande família celeste nos céus. Que o Senhor nos ajude, que esta Eucaristia nos alimente e nos fortaleça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Irmãos e irmãs, unidos a Jesus e celebrando o seu batismo, roguemos a Ele pela Igreja e pela humanidade, dizendo: enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Cristo, Filho amado do Pai, derramai sobre a Igreja, espalhada pelo mundo, vosso Espírito santificador, nós vos pedimos. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Cristo, servo de Deus e herdeiro do seu bem-querer, renovai em cada fiel a força do vosso Espírito Consolador, nós vos pedimos. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Cristo, doador da paz e de todo bem, animai com vosso Espírito de amor e verdade as pessoas tristes e desorientadas, nós vos pedimos. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito.
Cristo, nosso Salvador e nossa esperança, recebei no vosso reino de paz e felicidade nossos irmãos e irmãs falecidos, nós vos pedimos. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Cristo, abençoai os dizimistas de nossa paróquia, para que, com fé e generosidade, sustentem a missão da Igreja e deem testemunho de amor e partilha, nós vos pedimos. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Eu convido toda a Assembleia para que juntos possamos fazer a oração do dizimista na terceira coluna do nosso folheto. Deus, Pai de amor, que tudo nos dás com generosidade, nós nos agradecemos pela vida, pelos sonhos e realizações que vosso amor nos faz experimentar. Agradecemos porque estais presente em nossos projetos, quando vislumbramos que a vida é um dom a ser partilhado. Devolvemos como dízimo aquilo que nos destes, o fruto do nosso trabalho e de vossa bondade. Queremos exercitar o nosso coração para a solidariedade que cura o egoísmo, para a partilha que equilibra a vida no mundo, para a generosidade que gera bênçãos e fecundidade. Amém. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de vosso Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém.